Olá pessoal, trago para vocês mais uma capa em patchwork, super fácil de fazer, gostei bastante do resultado, espero que vocês gostem e façam. Vou mostrar para vocês passo a passo, então vamos lá, vamos fazer. Então vamos lá, olha só, a gente vai precisar de um quadradinho de 8 por 8, um só. Você escolhe uma cor assim que chame atenção, uma cor bem forte, né? E 8 quadradinhos de 9 por 9, de duas cores. Então, eu escolhi verde, vou fazer 4 quadradinhos verde de 9 por 9 e 4 quadradinhos branco de 9 por 9, tá? No total vai ser 8 quadradinhos de 9 por 9. Tem que ser cores diferentes para dar o efeito na peça. Então, a gente vai colocar eles todo com o direito para cima e vamos colocar o branco em cima, direito com direito, que a gente vai fazer uma marcação na diagonal, a gente vai fazer um risco, né, pra gente poder costurar. Então, não tem segredo nenhum, o segredo é riscar bem certinho, de quina a quina, né, para ficar bem certinho na diagonal, que vocês estão vendo aí. E quando a gente for costurar, colocar o pezinho da máquina guiando no nosso risco da caneta, que a gente vai fazer 2 costuras a cada lado. O segredo é costurar reto, só. O restante tudo se encaixa.
Então, pessoal, a gente corta esses cantinhos que eles estão sobrando e não atrapalha na hora que a gente vai costurar, tá? É tudo muito simples. Então, a gente vai unir dessa maneira, formando um triângulo, né? O voo do ganso, né, que falam em patchwork. Verde com verde, formando uma casinha, né? E agora a gente vai juntar o branco, ó, ao contrário, ó. Então, o segredo é esse para você costurar. Então, você une assim, já coloca, e a gente vai costurar eles nessa posição, para depois montar o nosso bloco. Então, a gente vai unir primeiro, como eu tô mostrando para vocês, fazendo uma costura muito simples, tá? A gente vai colocar frente com frente, sempre cuidando ali você joga uma costura para um lado e outra para o outro. Então, você faz aquele encaixe perfeito na peça, né? Então, você dobra, deita uma costura para um lado e deita para o outro. E ela encaixa perfeitamente. E assim eu vou fazer em todos eles, vou costurar. E vocês vão me acompanhar aí. Então, agora a gente vai montar nossa peça, que é bem simples. Não tem nada de segredo, é sem segredo. A gente vai encaixar a parte branca com a parte branca e o outro do lado ao contrário, como vocês estão vendo aí, que é bem, dá pra ver bem, né? E essa parte do verde a gente encaixa ali e a outra parte do verde a gente encaixa dessa maneira, tá? Bem simples. Agora a gente vai costurar, vamos unir nossa peça, que também é bem simples. Vamos começar com essa parte aqui, a gente vai colocar frente com frente, vamos costurar, mas a gente não vai até o final, a gente vai deixar um pedacinho sem costurar, que no final a gente vai encaixar todos eles ali, né? Ó, então vai ficar um pedaço, mais ou menos você pode deixar uns 3 centímetros, é o suficiente para depois costurar. E agora vocês vão me acompanhar aí eu costurando passo a passo.
E agora, assim, aquela parte ficou sem costurar, a gente vai costurar para finalizar o nosso bloco. Então, pessoal, peço desculpa aí, eu deixei uma parte ali sem costurar, como vocês viram, não tinha necessidade, tá? É que eu ia fazer um outro modelo, acabei fazendo desse. Mas o importante é que vocês costurem a faixa certinho, né? As tiras, né? A minha é 9 de largura, vocês podem colocar 10 ou mais, né? Você vai depender do tamanho da tua almofada que você queira. E é isso, pessoal. Bem simples, né? Como vocês estão vendo aí. O importante aqui é o bloco, né? O jeito que tu for costurar as tuas faixas, não tem. Cada um faz como achar melhor, como tá acostumado a costurar, né? Cada um tem um jeito de fazer, né? Então, agora a gente vai finalizar a nossa peça, né? Então, eu não quero que fique aparecendo aquelas costuras atrás, vou colocar um forro, né? Tô usando um tecido de algodão ali. E vou costurar em volta para prender e depois colocar a parte das costas da almofada, né? Vocês vão me acompanhar aí passo a passo. Então, essa parte eu gosto de deixar ela bem mais larga, que eu gosto ela bem transpassada para não aparecer a almofada, mas vocês podem fazer mais estreita. Então, a minha almofada ela ficou 38 por 38. Então, eu cortei ali, deixei na largura para transpassar 35. Daí, fazendo a bainha, mas a costura ela vai diminuir, tá? Você pode deixar com 30 também, pode ser, dá também.
Então, pessoal, essa costura é aquela costura que vai ser embutida, né? Então, por lá de dentro, ela não vai aparecer a nossa costura. E estamos finalizando, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um joinha para ajudar. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês e até um próximo vídeo. Bye, bye.